Me mandaram para aquele convento no fim do mundo, como forma de descanso. Mas descanso era a última coisa que eu sentia desde que entrei pelos portões de ferro enferrujado daquele lugar. A viagem até ali foi longa, em silêncio, com o motorista do carro da diocese mal trocando palavras comigo. Ele só parou o carro diante da entrada principal, olhou para mim e disse: "Agora, a senhora está por conta das irmãs." Aquilo já me arrepiou. A forma como ele falou, como se estivesse me deixando em um mundo à parte. O convento era antigo, muito. As paredes grossas cobertas de musgo nas laterais contavam histórias silenciosas. O silêncio ali era outro tipo de silêncio. Não era de paz. Era de algo escondido, abafado. A estrutura era enorme, com torres que tocavam o céu cinza e vitrais gastos pelo tempo. Fui recebida com delicadeza pelas irmãs, que me mostraram meu quarto, minha cela, como chamam, um cubículo simples, cama de madeira, um crucifixo acima da cabeceira e uma pequena janela, por onde mal entrava a luz. Era para ser um retiro de oração. Eu tinha acabado de sair de uma missão intensa, em São Paulo, lidando com gente em situação de rua, casos de abuso, vícios. A ideia era que eu descansasse, me reconectas. Mas desde a primeira noite, alguma coisa dentro de mim dizia que havia algo profundamente errado ali. Na primeira noite, não consegui dormir. Mesmo cansada da viagem, algo me mantinha inquieta. O convento. A noite parecia se transformar. Durante o dia, as irmãs se mostravam calmas, algumas até sorridentes, embora todas muito reservadas. À noite, o silêncio se tornava opressor. Eu sentia o frio nas paredes. O vento sussurrava pelos corredores como se tivesse alma. Foi por volta das 2 da manhã, quando ouvi pela primeira vez um som fraco, abafado, como se viesse do chão. Era o choro de um bebê, um choro real, angustiante, como se a criança estivesse com dor ou medo. Sentei-me na cama, com um coração disparado, tentando entender de onde vinha. A janela da minha cela dava para o pátio interno, mas o som não vinha de fora, vinha de dentro do chão, debaixo da minha cela. Levantei-me, descalça, caminhei pelo corredor tentando seguir o som. Quanto mais eu caminhava, mais ele parecia se afastar, como se estivesse me provocando. Caminhei até a capela, e o som ficou mais forte ali. Pus o ouvido no chão, e ele parecia vir das profundezas. Fiquei ali por longos minutos, assustada, sem saber o que fazer. Voltei ao meu quarto, mas não consegui dormir mais naquela noite. Café da Manhã. Tentei comentar discretamente com a irmã Adélia, uma senhora de voz doce, que parecia ser a mais receptiva. Ela me ouviu com atenção, mas sorriu gentilmente e disse: "Às vezes, o silêncio do convento prega peças nos ouvidos, irmã. Já aconteceu comigo também." Tentei insistir, mas ela desviou o assunto. Fiquei pensando, seria mesmo uma ilusão auditiva, cansaço, estresse, mas o som era muito nítido, muito real, e voltou na noite seguinte. E na outra, sempre por volta das 2 ou 3 da manhã, sempre vindo do mesmo lugar. Passei a observar mais. As irmãs evitavam entrar em certos corredores do convento, principalmente à noite. A parte mais antiga do prédio, perto da capela velha, estava sempre trancada. Uma vez, vi a irmã Augusta, com um molho de chaves, trancando uma porta de ferro, enferrujada com tanto cuidado, como se selasse algo perigoso. Perguntei o que havia lá, e ela respondeu com firmeza: "Apenas salas antigas. Não usamos mais." Mas o olhar dela me dizia outra coisa. Ela evitou me encarar nos olhos. No terceiro dia, enquanto caminhava sozinha pelo jardim do claustro, encontrei a irmã Celina, uma freira já bem idosa, de passos lentos e olhos sempre baixos. Ela ficava horas sentada no banco de pedra, murmurando orações que ninguém entendia. Me aproximei e sentei ao lado dela, querendo puxar a conversa. Com muito cuidado, perguntei se ela já tinha ouvido sons estranhos no convento. Ela parou de murmurar, olhou para a frente e disse algo que me gelou. A dor de uma mãe não se cala, mesmo depois da morte. Eu nem sabia se tinha entendido certo. Perguntei do que ela estava falando, mas ela se levantou lentamente e saiu, sem me responder.
Naquela noite, o choro veio mais forte. Eu estava de joelhos, rezando no quarto, quando ele começou. E dessa vez, veio acompanhado de outro som, o de algo arranhando a madeira, como se pequenas unhas raspassem o chão debaixo da cama. Me levantei em pânico, acendi a luz fraca do abajur e fiquei parada, ouvindo. O som parou, mas eu sabia que não estava ficando louca. Havia algo ali, algo que não queria ser esquecido. Dia seguinte, resolvi explorar o convento sozinha. Esperei todas estarem em oração e fui até a ala antiga. A porta de ferro estava trancada como sempre, mas percebi que a parede ao lado tinha marcas de mofo diferentes, como se tivesse uma abertura oculta. Passei a mão e senti um leve vão. Algo estava escondido ali, mas sem ferramentas. Não podia fazer nada naquele momento. Voltei para meu quarto, ansiosa, com o coração apertado. Contei a uma irmã mais jovem, a irmã Toriza, sobre o que eu tinha visto e ouvido. Ela me olhou assustada, fez o sinal da cruz e disse baixinho: "Não fala." A última que mexeu nisso foi embora sem se despedir. Perguntei quem era. Ela hesitou. Depois disse: "Irmã Clara. Foi mandada para outro convento." Ou, assim nos disseram, depois que começou a ouvir o choro também. A partir daquele momento, soube que não era a única. Alguém mais tinha ouvido. E isso confirmava que o que eu sentia era real. Que eu havia algo, ou alguém menos pedindo ajuda lá embaixo. Naquela noite, fui à capela novamente, sozinha. Levei uma vela, sentei no banco e me concentrei em silêncio. Pedi a Deus que me mostrasse a verdade. E então, como se fosse uma resposta, o choro começou de novo, mais nítido, mais próximo, ecoando pelos bancos de madeira, vindo direto do altar. Fui até lá com as mãos trêmulas, e ao me ajoelhar diante do altar, ouvi com clareza. Não era só choro, era um sussurro entre soluços. Como se dissesse mamãe. Fiquei ali paralisada, e pela primeira vez, senti que não era só um som, era uma presença. Voltei para minha cela com os joelhos trêmulos e o coração batendo descompassado. Não conseguia tirar da cabeça aquele sussurro entre o choro, aquele som que parecia tão humano, tão frágil, tão antigo. Passei horas sentada na cama, sem coragem de deitar, observando as sombras se moverem lentamente pelas paredes, formadas apenas pela luz fraca do corredor. Cada rangido, cada suspiro do prédio me parecia agora carregado de significado. E mesmo com o medo, havia algo dentro de mim que me puxava para mais perto daquilo, como se eu tivesse sido chamada ali por algum motivo que ainda não compreendia. Nos dias seguintes, tentei seguir a rotina do convento normalmente, participando das orações, das refeições em silêncio, dos momentos de leitura, mas minha mente estava sempre distraída, sempre presa naquele choro. Às vezes no refeitório eu observava as outras irmãs. Quase todas pareciam fingir que nada de estranho acontecia ali. Mas de vez em quando, uma delas apertava o terço com força demais, ou desviava o olhar quando ouvia um som vindo do corredor. Estavam fingindo ou escondendo algo. Foi quando percebi que havia uma espécie de regra não dita no convento. Ninguém ia sozinha até a capela velha depois do pôr do sol. E ninguém falava sobre os sons que vinham das paredes. Quando perguntei novamente à irmã Adélia se conhecia a história do convento, ela apenas disse que a história antiga se perdeu com o tempo, e que algumas lembranças devem ficar enterradas para o bem de todas. Eu não insistia, mas também não esquecia. No quarto Deia, reencontrei a irmã Celina, no jardim. Estava novamente sozinha, como sempre, sentada sob a sombra da figueira. Me aproximei devagar e perguntei se podia me sentar com ela. Ela assentiu, sem me olhar. Ficamos alguns minutos em silêncio, até que perguntei de forma muito simples: "Irmã, a senhora já ouviu o choro?" Ela parou de mover os dedos no terço e olhou lentamente para mim. Os olhos dela estavam úmidos, mas havia algo sereno ali, como se já tivesse feito as pazes com aquilo. "Você também ouve?" ela perguntou, sem surpresa. Assenti com a cabeça. "Ele chora há muitos anos. Às vezes para, às vezes volta mais forte. Quem é ele?" Ela hesitou. Parecia lutar contra a vontade de responder.
ninguém sabe ao certo. Ou talvez saibam, mas não querem dizer. Eu era noviça quando ouvi pela primeira vez. Quase fui embora, mas e aprendi a conviver com ele. Ele só quer ser ouvido. Ela está vivo? Ela me olhou, como se aquela fosse uma pergunta tola, mas também profunda. Apertou minha mão com força e disse apenas: nem tudo que está morto deixa de viver. Às vezes, a dor se apega aos lugares, como umidade nas paredes. E aqui, esse chão está úmido há décadas. Depois disso, ela se levantou e voltou para dentro. Fiquei sozinha, com as palavras dela martelando na minha cabeça. Dor que fica presa às paredes. Uma dor antiga, abafada, como um segredo que ninguém teve coragem de contar naquela noite. Não consegui mais fingir que nada acontecia. Esperei todas dormirem. Peguei minha lanterna de mão, me cobri com um manto e fui até a ala antiga do convento. A porta de ferro continuava trancada, mas dessa vez percebi que as dobradiças estavam tão corroídas que, com alguma força, talvez cedesse. Não queria arrombar, então resolvi contornar por fora, pelo pátio lateral, onde as paredes da estrutura antiga estavam visivelmente desgastadas. Vi uma pequena abertura entre pedras soltas, como se fosse um antigo respiradouro ou passagem. De maneira era estreita, mas parecia levar para dentro da ala esquecida. Sem pensar muito, me abaixei e me arrastei por entre os entulhos. Era apertado, e por um instante me arrependi, mas o impulso de seguir era mais forte. Do outro lado, me vi dentro de um corredor empoeirado, onde a luz da lanterna mal parecia suficiente para afastar as sombras. O cheiro era diferente, não de mofo, mas algo mais, como se o ar ali não fosse renovado há décadas. O corredor levava a uma escada de pedra que descia, e era de lá que o som vinha, baixo, quase como um lamento, mas presente. Desci devagar, o coração martelando no peito. Os degraus levavam a uma antiga cripta, com várias portas de madeira escurecida. Pareciam portas de antigas celas ou salas de depósito. Me aproximei de uma delas e encostei o ouvido. O choro estava ali, nítido, mas havia também um som de água pingando e um leve arranhar. Tentei abrir a porta, mas ela estava selada. Explorando, e encontrei uma das portas entreaberta. Empurrei, com cuidado, e entrei. A sala estava vazia, exceto por uma estante velha coberta por panos. Quando levantei o tecido, vi que ali havia livros, cadernos, e um pequeno diário de capa, de couro com uma cruz bordada à mão. Peguei-o e sentei no chão, começando a folhear as páginas. A letra era feminina, antiga, e começava com datas de mais de 40 anos atrás. Era o diário de uma freira chamada Irmã Magda. Nos primeiros dias, ela falava da rotina, das orações, mas à medida que as páginas avançavam, a escrita se tornava mais densa, mais íntima, mais perturbada. Preciso escrever porque não posso mais falar. Estou carregando um peso que não é só meu. Ele cresce dentro de mim, e ninguém pode saber. Se descobrirem, serei expulsa ou coisa pior. Meu sangue gelou. Ele me disse que era amor verdadeiro, que era a vontade de Deus, mas agora não consigo mais dormir. O pecado está em meu ventre, e não posso fazer nada. Continuei lendo, e a narrativa se tornava cada vez mais confusa. Irmã Magda estava grávida, e o pai da criança era um sacerdote. Ela escondia a gestação com faixas no corpo, jejuava para não inchar, ficava sozinha nas celas mais escuras. E então, uma noite, escreveu: hoje ele nasceu. Nasceu sem chorar, mas respirava. Não tive coragem de deixá-lo. Levei-o comigo para as catacumbas. Envolvi-o em meu manto e o escondi onde ninguém ousa pisar. Rezei muito. Mas sei que o pecado nos encontrou. A última página era apenas uma frase. O choro começou na noite seguinte. Mas ele não está mais aqui. Fechei o diário com as mãos trêmulas. A lanterna piscou, e por um instante vi algo no reflexo da parede, uma sombra, pequena, imóvel, parada no canto da sala. Me virei, rápido, mas não havia ninguém. O frio na espinha foi imediato. Saí da sala correndo, coração acelerado, respiração curta. Subi as escadas tropeçando. Passei pelo corredor e me arrastei de volta pelo buraco até o pátio. Quando saí, o céu já começava a clarear,
Corri até minha cela, escondi o diário debaixo do colchão e fechei a porta. Só então percebi que estava com os joelhos ralados e as mãos sujas de poeira e algo que parecia terra antiga. Passei o dia inteiro muda, em silêncio, processando tudo. Olhava para as outras freiras e me perguntava quantas sabiam, quantas conheciam a história da irmã Magda, quantas sabiam sobre aquele bebê, sobre seu choro que nunca cessou. Mas a pergunta mais assustadora que me veio à mente foi outra: Sei El Moru. Então, o que é que está chorando até hoje lá embaixo? Naquela noite, o choro voltou, como se estivesse esperando que eu voltasse, como se me chamasse pelo nome, implorando por ajuda. Eu estava deitada, exausta, tentando convencer minha mente de que tudo aquilo não passava de uma ilusão. Mas quando o som chegou suave e trêmulo, como a respiração frágil de uma criança, não consegui mais negar a realidade. Levantei-me devagar, sentindo o peso do medo apertar meu peito, e caminhei pelo corredor até a capela velha. A luz da lua entrava pelos vitrais quebrados, pintando manchas azuis e vermelhas nas pedras antigas. O choro ecoava entre os bancos vazios, guiando-me como uma melodia triste e persistente. Fiquei ali por minutos, tentando escutar cada nuance daquele som, como se nele estivesse escondida uma mensagem. Mamãe! Mamãe! Eu ouvi, quase como um sussurro, e então algo se mexeu no altar. Era uma sombra que se alongava e encurtava, dançando na penumbra. Senti um calafrio e segurei meu terço com força, murmurando uma oração. A sombra parecia formar uma figura pequena, indistinta, como um contorno de um bebê enrolado em panos. De repente, ouvi passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, encontrando a irmã Augusta, com o rosto fechado. Ela segurava uma vela acesa e, a expressão carregada. Você não deveria estar aqui, disse ela, com voz dura. Eu preciso entender o que está acontecendo. Por que esse choro nunca para? Quem é esse bebê? Perguntei, sentindo a determinação crescer em mim. Ela suspirou e deu um passo à frente, olhando para o chão. Há coisas que você não pode compreender ainda. Este convento guarda segredos que foram enterrados junto com os pecados de seus moradores. Pecados? Repeti sim. Irmã Magda não foi a primeira, e não foi a última. A história que você leu é apenas uma parte. Há muito mais escondido nas catacumbas. Você não está pronta para isso. Eu preciso estar pronta. Eu tenho que saber. Ela olhou profundamente em meus olhos por um momento. Depois falou quase num sussurro: então siga. Peguei minha lanterna e a segui pelos corredores escuros. Ela abriu a porta de ferro, enferrujada, com um rangido pesado, e descemos a escada de pedra até as catacumbas. O cheiro era insuportável, uma mistura de mofo, terra úmida e algo mais, algo que fazia meu estômago se revirar. Alas da vila, mal alcançava o fim do corredor, onde portas de madeira se alinhavam. Ela parou diante de uma porta diferente das outras, com marcas de velhas correntes enferrujadas e manchas escuras na madeira. Aqui, disse ela, menos está o lugar onde os pecados se escondem. Ela puxou um pequeno chaveiro de couro e destrancou a porta, que rangeu ao abrir. Dentro, a escuridão parecia ainda mais densa, como se o ar tivesse sido sugado dali. Entramos, e eu vi o que parecia ser um pequeno quarto, com um berço antigo coberto por panos rasgados. O chão estava coberto por um tapete gasto, e nas paredes, símbolos e inscrições que eu não entendia. Havia um cheiro de ferro e umidade. Este era o lugar onde o bebê foi escondido, diz a irmã Augusta, menos para que ninguém o encontrasse. Mas ele não foi esquecido. Ela se ajoelhou e tocou o chão com as mãos, murmurando uma oração. E eu observei, sentindo uma mistura de medo e compaixão. Você já sentiu isso? Perguntei. Essa presença? Ela sentiu lentamente, muitas vezes. Este lugar está preso entre o mundo dos vivos e dos mortos. O bebê não partiu. Sua alma está presa aqui, clamando por libertação. Fiquei em silêncio, tentando absorver aquelas palavras. Sentia a tristeza profunda que envolvia aquele lugar, como uma nuvem negra que se recusava a se dissipar. Naquela noite, voltei ao meu quarto,
mas não consegui dormir. Abri o diário de Irmã Magda de novo, buscando alguma resposta que eu ainda não tinha encontrado. Em uma das páginas mais desgastadas, encontrei um desenho, um bebê envolto em panos, com olhos grandes e tristes. Embaixo, uma frase escrita com letra trêmula: "Quem ouvir meu choro, liberte-me." Eu sabia que aquilo não era um pedido qualquer, era um grito silencioso, preso entre aquelas paredes frias. Nos dias seguintes, comecei a pesquisar nos arquivos antigos do convento. As freiras mais velhas evitavam falar, mas consegui encontrar registros que falavam sobre escândalos escondidos, sobre freiras que desapareciam sem explicação, sobre sacerdotes que abusavam do poder e da confiança. A história de Irmã Magda não era um caso isolado. Ela era uma entre várias vítimas de um segredo obscuro, enterrado no passado do convento e silenciado pelas autoridades religiosas da época. Mas o que mais me assustava era o fato de que aquele bebê, que nunca deveria ter nascido ali, continuava chorando, como se sua alma estivesse presa, esperando por alguém que tivesse coragem de libertá-la. Certa noite, enquanto orava, ouvi novamente o choro. Dessa vez seguiu com mais coragem, indo até as catacumbas. A irmã Augusta não estava comigo, e senti o peso do silêncio e da escuridão de uma forma mais intensa. Cheguei ao berço, e pela primeira vez, tive a sensação de que algo me observava. Um frio percorreu minha espinha, e uma voz quase inaudível, como um sussurro no vento, me chamou pelo nome: "Irmã, ajude-me." Eu queria responder, mas minha voz falhava. Senti uma lágrima escorrer pelo rosto, enquanto estendia a mão para o vazio, tentando tocar aquilo que não podia ver. Foi quando percebi que aquela presença não queria apenas ser ouvida. Ela queria ser libertada. Mas como? Fiquei ali, ajoelhada, rezando por respostas, implorando por uma luz naquela escuridão. Na manhã seguinte, a irmã Torisa me encontrou no jardim, pálida e exausta. "Irmã, você está bem?" perguntou, preocupada. Contei a ela o que tinha sentido, e pela primeira vez, ela sorriu. "Você está começando a entender?" Disse. "Entender o quê?" Ela olhou para o chão, em silêncio. Depois falou baixinho: "Que alguns pecados são tão profundos que não morrem com o corpo, que às vezes as almas ficam presas, esperando justiça ou redenção." Aquelas palavras ecoaram em mim durante todo o dia. Eu sabia que minha missão ali não era só de oração e descanso, era uma missão de libertação. E para isso, eu teria que enfrentar os fantasmas do passado, as sombras que ninguém queria encarar, e buscar a verdade enterrada nas catacumbas daquele convento. Nos dias seguintes, a sensação de estar sendo observada não me abandonava. À noite, o choro continuava, mais insistente, quase desesperado. Eu sentia que aquele bebê, ou melhor, aquela alma, menos precisava de algo mais do que simples orações. Precisava ser encontrada, entendida, liberta. Conversei com a irmã Torisa e, para minha surpresa, ela não só acreditava, como também parecia ter um conhecimento mais profundo sobre os segredos do convento. Foi ela quem me contou, em voz baixa, a história que eu temia ouvir. Há décadas, uma série de tragédias haviam acontecido naquele lugar sagrado, escondidas sob o véu do silêncio e do medo. Ela revelou que, em tempos passados, o convento havia sido palco de um escândalo envolvendo um padre, várias freiras e um bebê que nunca deveria ter nascido ali. A criança, fruto de uma relação proibida e trágica, havia sido escondida nas catacumbas para que ninguém soubesse, e quando a verdade quase veio à tona, medidas drásticas foram tomadas para manter tudo em segredo. "Você entende o que isso significa?" perguntou a irmã Torisa, olhando profundamente em meus olhos. "Significa que aquela alma está presa aqui porque ninguém lhe deu um nome, porque ela foi negada até mesmo em sua existência." Minha cabeça girava com a magnitude daquilo tudo. A ideia de que uma vida tivesse sido apagada assim, como se nunca tivesse existido, me deixou assustada e determinada ao mesmo tempo. Decidimos que precisaríamos buscar pistas mais concretas,
A irmã Torisa tinha acesso a arquivos antigos e registros que estavam guardados em uma sala proibida, usada apenas por algumas freiras mais antigas e pela direção do convento. Era um lugar que poucos ousavam visitar. Numa tarde cinzenta, enquanto a neblina tomava conta dos jardins, ela me levou até aquela sala. As paredes eram forradas, com estantes repletas de livros, documentos e caixas empoeiradas. Pegamos algumas caixas e começamos a vasculhar, procurando por qualquer referência à irmã Magda, ao bebê ou ao escândalo que ameaçava a reputação do convento. Em meio àquele emaranhado de papel amarelado, encontramos cartas, relatórios e até um diário antigo, escrito por uma freira que fora testemunha dos acontecimentos. As páginas revelavam um passado sombrio, relatos de abusos, traições e uma luta desesperada para esconder a verdade. Havia nomes, riscados, passagens censuradas e uma aura de silêncio forçado que permeava tudo. Cada documento, lido, reforçava a certeza de que o bebê das catacumbas era o símbolo de um segredo pesado demais para ser revelado. Um fardo que o convento carregava em silêncio. Naquela mesma noite, senti uma urgência crescente. O choro parecia mais próximo, mais intenso. Voltei às catacumbas sozinha, munida do diário que encontrara, da lanterna e do terço, enquanto descia os degraus de pedra. O ar parecia mais denso, o silêncio mais opressor. Chegando àquela pequena sala, com o berço antigo, comecei a ler, em voz alta, as páginas do diário, tentando dar voz àquela história esquecida. De repente, senti uma brisa gelada me envolver, e a lanterna oscilou. As sombras nas paredes começaram a se mover, formando figuras quase humanas, etéreas. Era como se os segredos enterrados quisessem se manifestar. Uma dessas sombras aproximou-se de mim, com a forma delicada de uma criança pequena. Seus olhos eram grandes, escuros, cheios de tristeza. O choro cessou por um instante, e a figura falou, numa voz suave e melancólica: "Por favor, liberte-me." Meu coração apertou, e lágrimas escorreram pelo meu rosto. Sabia que aquela alma sofrida precisava de justiça para encontrar a paz. Nas semanas seguintes, comecei a investigar os nomes que encontrara nos documentos, buscando descendentes, registros oficiais. Qualquer coisa que pudesse dar uma identidade àquela criança esquecida. Foi assim que descobri algo surpreendente. A família daquele bebê, outrora poderosa, havia desaparecido da região, e muitos acreditavam que tinham sido vítimas de uma conspiração. A verdade parecia ainda mais complexa do que eu imaginava. Enquanto isso, o convento parecia reagir à minha busca. Algumas freiras me olhavam com suspeita, outras com piedade. Algumas portas que antes estavam abertas começaram a se fechar para mim. Eu sentia que estava mexendo em algo que muitos queriam manter enterrado. Certa noite, recebi uma visita inesperada. Era o Padre Emanuel, um homem discreto e respeitado, conhecido por sua sabedoria e serenidade. Ele me encontrou no corredor. "Quando eu voltava da capela, ouvi dizer que você anda curiosa sobre o passado", disse ele, com um olhar sério. "Sim, padre. Quero entender o que está acontecendo aqui. Quero ajudar a alma daquela criança." Ele suspirou, parecia carregar um peso invisível. "Você sabe que o convento tem suas regras, suas proteções. Algumas verdades são perigosas demais para serem reveladas. Mas o que farei se a alma não encontrar paz? Se o choro não cessar?" Ele olhou para mim, com um misto de respeito e advertência. "Você é corajosa, irmã, mas tome cuidado. Às vezes, o passado quer permanecer no silêncio, e mexer nele pode despertar coisas que você não está preparada para enfrentar." Mesmo com um aviso, minha determinação só aumentava. Eu não podia permitir que aquela alma permanecesse presa, nem que o choro se tornasse eterno. Comecei a organizar uma pequena cerimônia, uma missa especial para pedir perdão e libertação para aquelas almas perdidas. Convidei as freiras que confiassem em mim e, com a bênção do Padre Manuel, preparamos o altar na Capela Velha. Na noite da cerimônia, a atmosfera estava carregada. As velas tremeluziam, e o cheiro de incenso misturava-se ao aroma antigo das pedras.
Enquanto rezávamos, senti uma presença intensa, como se algo estivesse sendo liberado, como se o peso da dor começasse a se dissipar. O choro retornou, mas, dessa vez era diferente, menos triste, mais suave, como um adeus. E então, como se um véu tivesse sido levantado, ouvi um suspiro profundo e uma sensação de paz tomou conta do lugar. Quando a cerimônia terminou, olhei para as freiras, ao meu redor, vi lágrimas nos olhos de muitas delas, e pela primeira vez, senti que o convento começava a curar suas feridas antigas. Mas sabia que aquela libertação não era o fim da minha jornada. O passado ainda guardava segredos, e eu estava decidida a desvendá-los, para que nenhuma alma mais precisasse chorar nas sombras. Após a cerimônia de libertação, uma calma diferente parecia ter se instalado no convento. O choro que antes me atormentava, que rompia o silêncio das noites, finalmente exara. Mas mesmo com aparente paz, eu sabia que aquela experiência havia mudado tudo dentro de mim. As sombras do passado ainda estavam ali, talvez menos densas, mas presentes. Nos dias que se seguiram, comecei a notar pequenas mudanças. As freiras que antes evitavam falar comigo, agora se aproximavam com olhares mais suaves. Algumas confidenciavam histórias, segredos guardados por anos, como se a coragem que eu demonstrara abrisse uma porta para que outras vozes pudessem finalmente se manifestar. Uma tarde, enquanto caminhava pelos corredores silenciosos do convento, encontrei a irmã Augusta, sentada perto da janela da biblioteca. Seus olhos estavam marejados, e M. Suas Moss segurava uma foto antiga, desbotada pelo tempo. Esta sou eu quando era criança, menos disse ela, com a voz trêmula. Eu observei, curiosa, nunca contei isso a ninguém, mas, também vivi uma história de dor neste convento. Ela me falou de sua infância, de como fora trazida para o convento, ainda muito jovem, e de um segredo que carregava no coração desde então. Sua história se entrelaçava com a do bebê das catacumbas, revelando mais camadas daquele passado sombrio. À medida que mais histórias emergiam, percebi que o convento era uma teia complexa de vidas marcadas pela dor, pelo silêncio e pela busca por redenção. Era um lugar onde, apesar de todo o sofrimento, havia também espaço para a fé, para o perdão e para a esperança. Decidi que era hora de documentar tudo aquilo, com a permissão das freiras e a bênção do Padre Manuel. Comecei a escrever um diário, um relato fiel dos acontecimentos, das descobertas e das histórias que me foram confiadas. Queria que aquela verdade não se perdesse, que servisse de testemunho para que outras almas encontrassem a luz. Aos poucos, o convento começou a se transformar. As freiras renovaram sua fé, apoiando-se umas nas outras, para curar feridas antigas. O ambiente antes, carregado de medo e tristeza, agora respirava a esperança. Mas minha jornada pessoal não terminou ali. A experiência com o bebê das catacumbas havia despertado em mim uma missão maior: ajudar aqueles cujas vozes foram silenciadas, cujas histórias foram apagadas. Comecei a participar de grupos que acolhiam vítimas de traumas, compartilhando minha própria experiência e escutando as histórias de outras pessoas que buscavam cura e libertação. Descobri que o que havia vivido no convento era um reflexo do mundo lá fora, onde muitos carregavam seus próprios fantasmas. Eu olhei para trás, para aquela freira que escutava um choro nas catacumbas e sentia medo. Reconheço que cresci, que minha fé foi testada e fortalecida. Compreendi que o silêncio pode ser uma prisão, mas que a verdade e o amor têm o poder de libertar. O convento, com suas paredes antigas e segredos enterrados, tornou-se um símbolo para mim. Um lugar onde a escuridão pode ser enfrentada, onde as feridas podem começar a cicatrizar e onde a esperança pode florescer, mesmo nos cantos mais sombrios. Hoje, quando olho para o céu estrelado, sinto a presença daquela alma que um dia chorou nas catacumbas. Sinto que ela finalmente encontrou paz. E isso me dá forças para continuar minha missão, porque no fim, é isso que importa: ouvir os silêncios, acolher as dores e ser a luz que guia aqueles que ainda estão perdidos na escuridão.